Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.7, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Calcule a integral tripla na região E, x vezes e menos y ao cubo dv, onde E é igual ao conjunto de x, y e z, tal que x maior que menos 1, menor ou igual a 1, y maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, z maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, utilizando três ordens de integração. Bom, então, o objetivo é calcular a integral tripla. Então, vamos ter aí integral tripla, a função x, z menos y ao cubo. Eu tenho que ter três ordens de integração. Então, vou pegar a primeira ordem. Primeira ordem eu vou fazer dz primeiro, depois dy e por último dx. Então, o limite de z vem primeiro, o limite de z é de 0 a 1. Então, aqui fica de 0 a 1. Depois, o limite de y é de 0 a 2. De 0 a 2. E o de x de menos 1 a 1. Essa é a primeira ordem de integração que eu vou calcular. Então, primeiramente, vou integrar em relação a z. Então, vamos ter aí integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2. Agora, eu vou integrar essa função em relação a z. Então, x é constante, mantém. Integral de z em relação a dz é z quadrado sobre 2. Menos y ao cubo mantém. A integral de dz é z, que varia aí do limite de 0 a 1. Depois eu vou integrar isso daí, dy, depois dx. Então, eu vou ter integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2, onde era z, vou substituir por 1. Então, aqui fica x sobre 2. Onde era o z, substitui por 1. Então, fica 1 quadrado, menos y ao cubo, onde era z, substitui por 1. Se eu substituir o limite inferior, vai zerar e vai zerar. Então, não é necessário substituir o limite inferior. Tudo isso daqui eu vou integrar em dy e depois dx. Então, agora, a integral que eu vou fazer é a integral em relação a y. Então, eu vou ter aí integral de menos 1 a 1. Aí, agora, integrando em relação a y. Aqui, x sobre 2, né, vezes 1. Integrando em relação a y, fica o x sobre 2. Mantém integral da y. A integral de menos y ao cubo em relação a y. Menos y à quarta sobre 4, que varia dos limites de 0 a 2. Depois disso daí, eu vou fazer a integral em dx. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter integral de menos 1 a 1, mantém. Onde era o y, substitui por 2. Então, fica x sobre 2. Onde era o y, por 2. Menos, onde era o y, 2. A quarta sobre 4. Se substituir o limite inferior, aqui 0 e aqui também 0. Então, não é necessário. Agora, integral em dx. Esse 2 simplifica com esse 2. Aqui 2 a quarta dá 16, dividido por 4, fica 4. Então, vamos fazer a integral de menos 1 a 1, de x menos 4, dx. A integral de x em relação a dx é x quadrado sobre 2. A integral de menos 4, menos 4x, que vai variar aí de menos 1 até 1. Então, a gente substitui o limite de integração, então fica 1 quadrado sobre 2, menos 4 vezes 1. Agora, o limite inferior, então fica menos, essa função que era positiva, menos 1 ao quadrado sobre 2, e aqui onde era menos, fica mais 4 vezes o limite inferior, que é menos 1. Aqui dá mais meio, aqui dá menos meio, corta esse com esse, menos 4 com menos 4, temos aí que é igual a menos 8. Essa é a primeira forma de integração. Então, agora eu vou criar outra forma de integração, integral tripla.
a função é a mesma, xz menos y ao cubo. Agora eu vou começar com y, vou fazer dy primeiro, depois vou fazer dx e por último vou fazer dz. Então, o limite de y primeiro é de 0 a 2, o limite de x é de menos 1 a 1 e o limite de z é de 0 a 1. Segunda ordem de integração aí. Então, eu vou fazer integração primeiramente em relação a y. Então, vamos ter aí integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 1. Integrando primeiramente em relação a y, x é constante. Então, fica xy menos a integral de y ao cubo, y à quarta, sobre 4. Variando dos limites de 0 a 2. Depois eu vou fazer a integral em dx e depois dz. Então, vou ter a integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 1. Substituindo os limites de integração, xz copia, onde era o y, vou substituir por 2. Menos, onde era o y, substituir por 2. 2 à quarta sobre 4. Se substituir o limite inferior, esse zero e esse também zero. Esse daqui, tudo integral agora em dx e depois dz. Simplificando aqui, 2 à quarta, 16 dividido por 4, fica 4. Então, a gente vai ter integral de 0 a 1. Aí, agora, a gente pode integrar essa função aqui, né? Em relação... Integrar em relação a x. Então, aqui, o 2z é constante. 2z mantém aqui. A integral de x é x² sobre 2. Aí, menos 4 constante, copia a integral de dx da x, que varia aí dos limites de menos 1 até 1. E a integral depois dz. Aí, então, substituindo os limites de integração, aqui simplifica o 2 com 2, a gente vai ter a integral de 0 a 1, onde era o x substitui por 1. Então, o z copia aqui, fica 1² aqui, menos 4 vezes onde era o x, 1. Agora, onde era o x, substitui por menos 1. Aqui, então, a função fica menos z, vezes aqui o x ao quadrado, que dá menos 1 ao quadrado. E aqui, onde era menos, fica mais 4 vezes, onde era o x, fica menos 1. Tudo isso integral em dz. Aqui, então, menos z com mais z corta. Aqui fica integral de 0 a 1, menos 4 com menos 4, menos 8 dz. Ou seja, a integral de menos 8 dz fica menos 8z, que varia de 0 até 1. Substituindo os limites de integração, menos 8 vezes 1, substituir o inferior, vai zerar. Menos 8 vezes 1 é menos 8. Essa é outra ordem de integração aí. E agora, vamos escolher mais uma, né? São 6 ordens de integração, a gente vai fazer 3 ordens. Agora, vamos começar aí fazendo dx primeiro. Daí, eu vou fazer dz e depois dy. Tá? Opa, faltou a função. Sem a função não resolve nada. Então, xz menos y ao cubo. Vou fazer aí primeiro dx, depois dz, depois dy. dx é de menos 1 até 1. dz é de 0 a 1. E dy é de 0 a 2. Então, vamos começar essa integração agora em relação a x primeiro. Então, a gente vai ter integral de 0 a 2, integral de 0 a 1. Integrando em relação a x primeiro, a integral desse x aqui fica x² sobre 2. O z é constante, copia. A integral de
menos y ao cubo fica y ao cubo vezes x, que varia de menos 1 até 1. Depois eu vou integrar em dz e depois dy. Então, eu vou ter integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, substituindo os limites de integração, onde era o x, substitui por 1. Então, aqui fica z sobre 2, aí, vezes 1 ao quadrado, menos y ao cubo, vezes 1. Aqui onde era mais, fica menos, então fica menos z sobre 2, vezes menos 1 ao quadrado. E aqui onde era menos, fica mais y ao cubo vezes menos 1. Tudo isso daí, integral em dz e depois dy. Aqui a gente vai ter z sobre 2, aqui menos 1 ao quadrado dá 1, então fica mais z sobre 2 com menos z sobre 2. A gente tem aí que corta. E aí vai ficar integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, menos y ao cubo com menos y ao cubo, menos 2y ao cubo. Aí eu vou fazer a integral em dz e depois dy. Então, vamos ter integral de 0 a 2, integrando em relação a z, o menos 2y ao cubo fica constante, né? Fazendo essa integral. Primeiramente, a integral de dz fica z, que varia de 0 a 1. Depois vou integrar em dy, ou seja, vai ficar a integral de 0 a 2, de menos 2y ao cubo, substituindo o limite de integração, onde era o z, substitui por 1, menos 0, fica só 1. E aí eu vou fazer a integral em dy. Então, eu vou ter integral de menos 2y ao cubo, é menos 2, a integral de y ao cubo é y à quarta sobre 4, variando aí de 0 a 2. Então, eu tenho aí menos, que 2 simplifica com 4, fica 2. Então, fica substituindo o limite de integração, que é o 2 superior, 2 à quarta sobre 2. 2 à quarta é 16, dividido por 2, 8, com menos daqui, menos 8. E a gente tem 3 formas de integração aí para serem resolvidas. As ordens ainda de integração que a gente tem para fazer, desse tipo aqui, a gente pode ainda fazer dz, dx, dy, tá? Que seria o contrário, mudar essa ordem aqui. Dessa aqui, a gente poderia fazer ainda dy, dz, dx, que seria inverter essas duas aqui. E dessa última poderíamos fazer ainda dx, inverter aqui e fazer dy, dz. E aí teríamos as 6 ordens de integração. Fica de tarefa aí para vocês treinarem, fazer essas outras 3. O resultado tem que ser igual, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!